Sejam bem-vindos ao programa de Educação à Distância da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Neste momento, trataremos da pedagogia, tão importante para o nosso país. A educação, como um direito social, ela deve ser observada como um efetivo direito dos cidadãos brasileiros. Para tanto, nessa videoaula, trataremos do direito dos cidadãos e o dever do Estado, lembrando aspectos históricos e constitucionais. Para que tais objetivos sejam atingidos, é evidente que deveremos olhar as habilidades intelectuais, as habilidades atitudinais, procedimentos, valores inerentes à nossa sociedade. Quanto aos aspectos conceituais, nós iremos analisar o direito dos cidadãos e o dever do Estado em relação à educação nacional, examinando ainda aspectos históricos significativos para a compreensão da educação como um efetivo direito social. No âmbito dos procedimentos e das habilidades, nós iremos identificar e analisar os principais dispositivos políticos das atuais políticas públicas de educação no Brasil, no âmbito federal, estadual e municipal. E, obviamente, os seus efeitos e os seus impactos. E, finalmente, na área dos objetivos da aprendizagem, deveremos nos deter nas atitudes e valores, questões axiológicas. Portanto, valorizar o interesse e o senso de responsabilidade que todo cidadão deve ter ao compreender que a educação é e deve ser realmente um direito social. Prosseguindo em nossas explicações, eu levo a você, aluno, a você interessado em adquirir todos os conhecimentos educacionais desse programa à distância da Universidade Mackenzie, lembrar alguns conceitos como o que é ser um cidadão. Há uma obra interessante chamada História da Cidadania e que diz o seguinte: é cidadão aquele que consegue ter direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. No campo da cidadania propriamente dita civil, nós teremos a possibilidade de alcançar a educação como um direito de todos. Para isso, eu devo lembrar a todos vocês que os direitos civis implicam em ter direito à vida, em ter direito à liberdade, em ter direito à propriedade e, obviamente, ter direito à igualdade perante a lei. Na questão inerente aos direitos políticos, e nesse momento brasileiro em que se discute tanto as reformas políticas, a inserção do homem em sociedade, sem sombra de dúvida, nós deveremos nos lembrar que, quanto aos direitos políticos, eu devo saber votar e posso ser votado postulando cargos executivos ou parlamentares. Nesta ótica, vale lembrar agora, já que a nossa temática principal é educação como um direito social, que a educação no âmbito social, os direitos sociais que a Constituição prevê, fala da educação como direito social, fala do trabalho, é um direito de todo cidadão ter a garantia do trabalho. Veja que eu não me referi a emprego, estou me referindo à nobre e honrosa tarefa de trabalhar em prol da sua nação. É direito social todos termos um salário justo, para isso aí estão as leis, e finalmente nós temos que ter direito a um programa de saúde e a uma velhice, por que não dizer, tranquila e digna. Portanto, vejam todos vocês, educação é um grande desafio. Ainda mais pensarmos em educação
como um efetivo direito social. Alguns aspectos históricos merecem ser lembrados na progressão dos nossos estudos. O Brasil teve uma fase colonial, uma fase imperial, e hoje convivemos, já de longa data, a um regime republicano. Quanto aos aspectos históricos do Brasil colônia, valeria a pena lembrar que de 1549 a 1759, portanto, durante 210 anos, o Brasil esteve sob a égide, esteve sob a orientação de uma educação jesuítica. Então, tivemos uma orientação religiosa muito forte, uma religião calcada, bem dogmática e tradicional. Durante esse período, portanto, da educação jesuítica, nós tivemos uma formação em todo o Brasil propiciada pelos padres católicos. A didática naquela ocasião, em pleno século XVI, XVII e até chegando depois ao século XVIII, nós tivemos a Ratio Studiorum, que era um programa de estudos programado pelo colégio, por Inácio de Loyola, que teve a ideia da formação jesuítica. Nós tivemos uma rigidez muito grande no tocante à didática, no tocante à educação nacional. É preciso lembrar que, decorrido esse período jesuítico, em 1759, o Marquês de Pombal, assessor direto do rei Dom José de Portugal, ele determinou que houvesse a expulsão dos jesuítas. Essa expulsão deveu-se, basicamente, porque no momento em que se tentava orientar que o povo brasileiro pudesse ter acesso a uma maior cultura, acesso a obras e aos livros, nós tivemos uma determinação política de expulsão dos jesuítas do Brasil. Obviamente, a leitura propicia a possibilidade filosófica e pedagógica de reflexão, e isso talvez não fosse de interesse da corte portuguesa. Para tanto, houve a expulsão dos jesuítas, e com isso eu me atreveria até de dizer e comentar que tivemos o primeiro blackout, uma escuridão educacional no Brasil, e eu julgo que essa metáfora, essa ideia, essa figura de um blackout se justifica porque no século XVIII ocorria na Europa como base e no mundo de uma forma geral o período iluminista, onde a razão, obviamente, permitiu que as luzes esclarecessem os vários níveis da inteligência humana. Então vejam bem a importância desse fato histórico. No momento que a Europa como um todo ela se ilumina para o saber, o Brasil tem um verdadeiro apagão intelectual. Eu julgo que isso para nós, que todos hoje, aqui e agora, vamos estudar a educação como direito social, é significativo para o entendimento da importância dessa temática. Prosseguindo esses dados, nós verificamos que em torno ali de 1807, 1808, da França surge a figura de Napoleão Bonaparte, que na sua política expansionista vai ocupar a Espanha e vai ocupar Portugal. Com essa expansão, o que ocorre? A corte portuguesa determina aos seus pares, e a corte como um todo vai transferir-se para a então colônia, para o Brasil. Isso vai ter uma significação muito importante no trato histórico da educação como um direito social. Observem bem que a vinda da família real, que eu diria até que foi uma questão surreal, Imagine o que é uma corte portuguesa, toda uma aristocracia migrando em caravelas para o Brasil. Vejam que isso teve uma importância
enorme. Em 1808, a vinda da família real para o Brasil terá uma significação emblemática, seja no campo político, seja no campo educacional. Observe no slide que o príncipe regente Dom João, num primeiro momento, abre os portos brasileiros às nações amigas e estabelece, na primeira oportunidade, que curso de medicina, curso de economia, curso de agricultura, cursos superiores sejam oferecidos à população. É estabelecida também a Academia Real Militar. É inaugurada a Biblioteca Nacional e, com a vinda da missão artística francesa ao Brasil, ao longo da história e até hoje, teremos a possibilidade de verificar os costumes, as tradições, a indumentária da época, assim como detalhes da flora e detalhes da fauna. No nosso entendimento, esta ênfase nos cursos superiores, em vez de inaugurarem imediatamente os cursos primários, ou dar uma ênfase maior aos cursos primários, no nosso entender, gerou uma inversão de polaridade. Nós teremos a educação nacional tendo início do cume, da cumeira para o solo, em vez de nós termos uma educação primária que privilegiasse imediatamente a população. Em 1827, Dom Pedro I adota também uma política relativa às ciências jurídicas e sociais e inaugura em São Paulo, em Olinda, cursos de ciências jurídicas e sociais. Em 1827 ainda, e numa data muito importante, 15 de outubro, que é a data consagrada ao Dia do Professor, Dom Pedro I, por uma lei imperial, conforme dito, vocês verifiquem, né, no slide que estamos passando, que naturalmente manda-se, então, por uma ordem imperial, criar escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e povoados mais populosos do Império. E há uma curiosidade que eu gostaria de levar a vocês no âmbito da educação como direito social. Vejam a diferença já nesse momento, em 1827, uma lei imperial que trata os homens e as mulheres de maneira muito diferenciada. Observe nos slides que eu tenho, por exemplo, no artigo 6º, os professores, homens, ensinarão aos meninos, homens, a ler e escrever as 4 operações de aritmética, prática de quebrados, decimais, proporções, as funções gerais da geometria, prática e a gramática da língua nacional. Agora, observem o que se previu para as meninas. Não é? Para as meninas, nós teremos as mestras, portanto, as professoras, além do declarado todo no artigo 6º, que além do que eu já disse, complementar-se-ia com história do Brasil e fatos históricos nacionais, as mulheres, as meninas, com exclusão das noções de geometria e limitada à aritmética apenas às correções perfeitas aritméticas. E elas também teriam que aprender as prendas domésticas, não é, dentro da estrutura familiar dessa sociedade de então. O Brasil passará por guerras externas muito importantes, haverá na sequência a abolição da escravatura, é um fato muito importante, porque os escravos, no dia 13 de maio de 1888, naturalmente, ao serem libertos, procurarão as escolas e necessariamente as escolas não terão vagas para essa demanda populacional. É proclamada a República em 1889 e é importante que nós falemos
as várias reformas de ensino que ocorrerão nesse período. É verdade que as várias reformas ali enunciadas no slide, Reforma Benjamin Constant de 1890, o Código Epitácio Pessoa de 1901, a Reforma Rivadavia Correia de 1911, a Reforma Carlos Maximiliano de 1915 e a Reforma João Luiz Alves e Rocha Vaz de 1925 tratarão em detalhe do ensino primário. E é curioso e demanda a nossa observação, se nós pensarmos nessa sociedade hoje do século XXI, caótica de certa maneira, onde nós vemos a moral e a ética com determinada variação que não agrada à população nacional, nós podemos lembrar que essas reformas iniciadas por Benjamin Constant num âmbito da filosofia positivista de Auguste Comte, naturalmente, essa reforma de Benjamin Constant vai exercitar junto às escolas a educação moral e cívica. Então, nós teremos que ter aquele respeito à sociedade, o respeito à família, e esse culto da educação moral e cívica será, digamos assim, uma característica do início da então chamada República Velha. O Brasil, naturalmente, terá em 1891 a sua primeira Constituição republicana. E essa Constituição, eu devo lembrar a todos os nossos alunos que ela trata já da educação como direito social de uma maneira muito importante. Se não, vejamos. No slide, nós verificamos que a Constituição de 1891, ela já pensava que todos são iguais perante a lei. Ora, se todos somos iguais perante a lei, todos nós temos que ter a educação como direito social. Parece-me que fica muito claro isso. Outro detalhe, durante a monarquia, de certa forma, o Estado era religiosamente mais ligado ao catolicismo. O que ocorre com a República em 1889? Determina-se agora, em 1891, que o Estado brasileiro passa a ser um Estado, e eu, quando falo Estado, eu entendo o Estado como uma nação politicamente organizada. E é verdade, então, que o Brasil, nesse momento, ele não terá mais uma religião específica. O Brasil terá uma postura laica, leiga, onde todas as religiões, onde todas as crenças terão o seu espaço e o seu tempo privilegiado. Ainda dentro dessas considerações, eu devo lembrar aos alunos que se nós estamos num olhar educacional de uma escola tradicional, que veio desde todos os tempos, da Grécia Antiga, da Idade Média, nesse momento, nós agora já teremos uma educação renovada, que na Europa, em pleno século XIX, chamada Escola Nova, onde você desvia o eixo, onde o centro da aprendizagem era o professor, na escola tradicional, agora na escola nova ou renovada, o interesse central da educação é no aluno. Então, olha como a educação passa realmente a ser um direito social. Direito social, político, psicológico e sociológico. Então, vejam que nesse momento nós vamos ter no Brasil um conflito ainda de uma escola tradicional e uma escola nova que quer entrar, mas não pode se estabelecer. E há razões para isso que nós já vamos comentar. Vejam que na década de 30, portanto, dentro e no âmbito da República, nós teremos a ditadura de Getúlio Vargas. Ditadura longa. Teremos 15 anos, né, no total, dessa postura de uma ditadura férrea. É verdade que o Getúlio Vargas, ainda comentaremos mais à frente, depois ele volta nos braços do povo e fará um segundo governo mais democrático e que também termina com o próprio suicídio do Getúlio Vargas, não é? Em 1954. Mas voltando no tempo,
nós teremos em 1932 um fato marcante. Que fato marcante é esse? É um manifesto de intelectuais brasileiros dizendo que é mais do que hora de o Brasil ter uma educação renovada. Esses pioneiros, portanto, da educação terão um papel super importante. Ao longo da história teremos uma Constituição de 1934, uma Constituição de 1937, e é bom lembrar que em 1934, embora dentro do próprio âmbito do governo de Getúlio Vargas, nós tivemos um detalhe constitucional em que há, pela primeira vez, direitos e garantias individuais e um capítulo especial sobre a educação. A seguir, nós temos o plano temporal, porque hoje nessa videoaula é uma análise rápida, né, de alguns pontos julgados mais importantes. Nós teremos, durante ainda o período de Getúlio Vargas, o ingresso do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, é verdade que o Brasil, então, terá todo um outro espírito de liberdade e democracia renovados, né, após esse grande episódio, triste episódio, né, que foi a Segunda Guerra Mundial, em que a Alemanha, o Japão e a Itália se defrontaram praticamente contra o resto do mundo. E aqui eu gostaria de fazer um realce especial. Uma força expedicionária brasileira com milhares de soldados e heróis vão, por determinação do governo brasileiro, participar do prosseguir e do término da Segunda Guerra Mundial, vencendo as forças do chamado eixo, Japão, Itália e Alemanha. Então, nesse momento, devemos, por que não, fazer uma reflexão e uma homenagem aos valorosos soldados combatentes da Segunda Guerra Mundial. Eles trarão ao Brasil esse espírito da democracia, esse espírito da liberdade tão importante para entendermos a educação como direito social. Prosseguindo nos nossos estudos, nós temos, portanto, então, uma Constituição de 1946, há quem diga que talvez seja a Constituição mais bem escrita do Brasil, talvez até hoje. Essa Constituição, ela também prevê e previu que a educação é direito de todos. Ela previu também que essa educação poderia ser manifestada e ministrada no lar e na escola, e falou muito também, essa Constituição de 46, sobre liberdade e solidariedade. No prosseguir histórico, nós teremos outros governos que vão se sucedendo nessa leitura, e teremos, basicamente, essa ideia de que, ao final dos governos que se sucedem, e, obviamente, nós passaremos historicamente pelo governo de Getúlio Vargas, governo Gaspar Dutra, nós teremos governo de Juscelino Kubitschek, que em 5 anos inaugura Brasília, que já era um preceito constitucional. Então, vejam que em 5 anos foi possível construir uma nova capital para o Brasil, e nós teremos também governos de exceção e que vão culminar em 1967 com uma nova leitura dos direitos sociais. O tempo passa e nós temos agora, em 1987, uma Assembleia Nacional Constituinte. Essa Assembleia Nacional Constituinte, ela vai revisar todos os preâmbulos, todos os textos constitucionais anteriores, e ela vai prever para o ano subsequente, 1988, a inauguração, né, da Constituição Federal de 1988. Voltando um pouco no tempo, é importante que nós nos lembremos de que há 2 leis educacionais muito importantes. Em 1961, nós teremos a Lei 4.024, que é, digamos, a primeira lei de diretrizes e bases nacional. Essa lei
foi muito importante, ela que estabeleceu o ensino primário, o ensino ginasial, enfim, toda uma estrutura relativa à educação. Na sequência, em 1971, nós teríamos o Decreto-Lei 5692. Qual a importância desse decreto? Veja que já foi no âmbito de um regime militar. Nesse momento, nós tivemos algo que foi muito interessante em termos educacionais. Se nós falamos anteriormente de uma escola tradicional, em que o objeto, o interesse, o foco, o sujeito, melhor dizendo, era o professor, nesse momento da escola nova, o foco seria o aluno. Já em sequência, agora na década de 70, portanto, em 1971, meio que fazendo uma imitação da Alemanha, o Brasil opta por uma tecnologia nova e uma educação tecnicista. Nesse momento, portanto, nós temos uma nova lei da educação, que é o Decreto-Lei 5692 de 71. Qual foi a importância? Ele junta o primário e o ginásio como um primeiro grau, transforma o ensino médio em segundo grau, e qual foi o detalhe? Que houvesse uma terminalidade específica, porque cada um dos nossos alunos, além do direito social, educacional e intelectual, teria que ser portador de uma determinada habilitação para o mercado de trabalho. São essas duas considerações que eu julgo importantes, porque agora, voltando à Constituinte de 87, quando falarmos numa próxima videoaula sobre a Constituição Federal de 1988, nós veremos que novas leis, novos olhares educacionais ocorrerão. Em continuação aos nossos estudos e numa segunda videoaula, nós trataremos a Constituição Federal de 1988, naquilo que ela interessa à educação nacional e particularmente da Lei Federal de Educação, a Lei 9.394 de 1996. Até lá.